Fala galera, então, a gente está trabalhando com a questão da comunicação de massa. A gente fez um primeiro vídeo sobre comunicação no sentido mais geral, depois fez um vídeo sobre, focando mesmo mais na questão da comunicação de massa, e depois a gente fez um vídeo sobre indústria cultural. Agora a gente vai falar um pouco sobre as possibilidades de manipulação, né, que existem em alguns veículos de comunicação de massa. É mais um material para a gente refletir sobre essas possibilidades, né, sobre como funcionam é, é, esses veículos, né, o que a gente tem que reparar, para a gente começar também a refletir sobre a Constituição, né, sobre a formação nossa, né, de um senso crítico, né, sobre esses veículos, mas não só sobre esses veículos, mas também sobre as informações que nos chegam, né? E como elas podem ser, é, como elas podem chegar de uma determinada maneira que nos leve a pensar de um jeito ou de outro. Então tem algumas reflexões que a gente tem que ter que são importantes. É, primeiro que esses veículos de comunicação de massa, né? Boa parte deles, isso, enfim, pare para pensar em qual você queira pensar, né? Numa emissora de TV, de internet, de um grande jornal, enfim, revista, seja lá qual for o canal, provavelmente esse canal vai ter um proprietário. É, então é sempre bom pensar em quem são as pessoas, né, que são as proprietárias desses veículos de comunicação, e mais, né, que são as pessoas também que dirigem esses veículos de comunicação, que se a gente tiver essa reflexão, a gente consegue entender muito melhor, né, algumas coisas, né? Entender que essas pessoas são muitas vezes extremamente poderosas e tem vários interesses que estão por trás ali, ou que são determinados, muitas vezes podem ser. Tem algumas pesquisas que falam sobre isso, né? Equipes formadas majoritariamente por homens ou equipes formadas majoritariamente por pessoas brancas, é, ou por pessoas heterossexuais, de como isso pode muitas vezes alterar a forma como essas informações são passadas e tal. Mas o importante, eu estou falando isso para a gente entender que são pessoas, né? São pessoas que estão construindo esses canais, são pessoas que estão decidindo o que vai entrar, o que não vai entrar, como não vai entrar, são pessoas que têm uma série de interesses. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ter em mente. Existem interesses ali, as pessoas têm interesses e isso a gente tem que ter sempre conosco. E pensar quais são os interesses que estão ali por trás, né? O que querem me passar e por que querem me passar tais informações. E por que estão me passando essas informações dessa ou daquela forma. Isso. Então a gente tem que ver que esses veículos são extremamente poderosos, né? Então eles chegam a muita gente, eles têm uma capacidade muito grande de entrada no lar das pessoas, na cabeça das pessoas. Então eles têm um poder enorme aí. Isso é indiscutível, né? E esse poder acaba que várias outras pessoas, várias instituições querem ter uma interferência sobre eles, de poder ter, enfim, poder interferir para decidir o que entra, o que não entra também. Então tem uma série de disputas ali, né? O Estado pode ser um agente muito forte de disputa nesse sentido, de tentar interferir sobre os meios de comunicação. Por exemplo, os meios de comunicação podem fazer oposição a um certo governo, aí o governo age usando todo o aparato estatal. Lembrando que boa parte, né, dos canais, principalmente televisivos, né, são concessões públicas, né? Os canais televisivos de TV aberta são concessões públicas. É, lembrando que o Estado também é uma instituição que pode investir para fazer algum tipo, né, de publicidade, de política pública de um governo. Então ele pode decidir, tem um pouco dessa autonomia sobre os recursos que vão ser investidos em determinados meios de comunicação. Então o Estado ele também é um agente, né, que tem os governos, né, que estão nos estados, eles têm esse conhecimento, né? Então eles também acabam interferindo grandemente dentro dos veículos, né, dos meios de comunicação. Não é à toa que na nossa história, né, a gente tem vários exemplos dos veículos de comunicação, principalmente a televisão, interferindo em processos eleitorais, agindo, né, para tentar fazer com que a maior parte da população vote num político A ou num político B, porque eles têm interesses também, né? É, então é legal a gente ter isso em mente, né? Sem falar de outros interesses, né? Que eu falei da questão do Estado, a gente pode parar para pensar também na questão das empresas, né?
Se você olhar para a televisão, se você ver alguma coisa na internet, você vai ver que a verdade das paradas é propaganda, tem o tempo inteiro. Você está sendo, enfim, né? As empresas estão investindo nesses canais para poder fazer propaganda, e isso é um dinheiro fortíssimo, porque as pessoas acabam consumindo, né? Que aparece aquilo ali para você, então às vezes você não está nem pensando em comprar e tu vê aquilo e tu fala assim, pô, vou comprar essa parada. Mas mesmo assim, né? As pessoas têm consciência de que as propagandas têm a sua eficiência, né? Então acaba que muitas vezes esses canais, eles são financiados por essas empresas que fazem propagandas para eles, e isso pode também gerar uma certa interferência, uma certa... pode interferir nas escolhas desses canais, né? Por exemplo, eu posso ter que escolher se eu falo ou não de uma denúncia sobre um grande patrocinador da minha revista ou do meu canal de televisão e tal. Eu posso... e por ser um grande patrocinador, isso pode afetar, né, tanto no sentido, né, de eu vou colocar no ar ou não, mas se for um assunto que está na ordem do dia e eu sou obrigado a colocar, eu posso tratar desse assunto de uma maneira ou outra, né, a depender dos interesses que estejam ali. Então, essas interferências existem, né? Também existe interferência da própria sociedade como um todo, né, da sociedade que cobra, né, dessas emissoras de TV um certo conteúdo que cobra que fale mais sobre isso, que fale menos sobre aquilo. Então existe uma disputa também, a sociedade ela não assiste passivamente os veículos de comunicação, elas também são capazes de interferir nesses processos de escolha dos veículos de comunicação. Aí a gente pode tentar enxergar isso até às vezes como uma queda de braço, de quais setores da sociedade acabam tendo mais voz, ou então na disputa entre alguns setores da sociedade e empresas, quem acaba tendo mais voz, ou na disputa entre alguns grupos empresariais e Estado, quem acaba tendo mais voz. Então existe uma grande disputa que circula esses meios, né, de comunicação, né, que circula as escolhas que são realizadas acerca das informações que chegam na gente, né? Então é bom a gente ter isso em mente, que essas disputas elas existem de fato, né? Envolve, aqui eu coloquei alguns setores específicos, né? De Estado, empresas, né? Setor privado e sociedade civil. Só que nenhum desses três é uma coisa homogênea também, né? O Estado ele é disputado também, tem vários grupos que estão disputando o Estado. As empresas, né? O setor privado, enfim, tem uma ampla competição interna também. E assim como a sociedade civil, né? Você tem grupos da sociedade civil que têm interesses, outros grupos que têm interesses completamente diversos. Você vê, por exemplo, na questão de costumes, né? De pessoas que querem um engajamento maior das emissoras de TV denunciando casos de homofobia, de racismo, casos de violência de gênero, e outros setores que acham que não tem que falar disso, que isso é mimimi, que sei lá o quê. Isso é um exemplo de uma disputa no interior da sociedade civil que acaba refletindo nas emissoras de TV, né? E as pessoas ficam lá, não vou mais assistir esse canal, não vou assistir mais esse programa, coisa do tipo. Então a sociedade civil ela também se manifesta porque a sociedade civil também está em disputa, né? E essa disputa interfere nos veículos de comunicação. Então, enfim, eu gosto de pensar nessas três esferas, assim, né? Estado, né? Mais exatamente, enfim, Estado, né? Governo e as oposições que existem ao governo, setor privado, né? A questão enfim, das empresas, principalmente, né? Até as multinacionais, e também, até porque os interesses estrangeiros também podem ser uma forma, podem exercer uma pressão de organizadora internamente, né, de tentar determinar uma agenda pública. As pressões internacionais também têm essa capacidade, principalmente dos países que são considerados potências econômicas. E a sociedade civil também, e lembrando que a sociedade civil não é uma coisa homogênea, ela está em disputa, as pessoas estão disputando isso. Você pode, de repente, não estar tá ligado exatamente, mas você vai pensar na sua
rotina, no seu cotidiano, nas discussões que você tem, você vai, se você prestar um pouco de atenção, você vai ver que existem disputas que estão ali. Tem um grupo de pessoas gigantes que pensa de um jeito, outro grupo gigante que pensa no outro. Então é isso, os meios de comunicação são extremamente poderosos. Deixa eu tirar um cílio aqui, pá. São extremamente poderosos e têm uma capacidade muito grande, né, de exercer pressão, de ter influência, de construir uma agenda pública, de fortalecer ou de enfraquecer certas pautas, de levar as pessoas a refletir sobre algo, porque muitas vezes se certos assuntos não aparecem, não se tornam, se não entram na minha casa, né? Muitas vezes a gente pode não ter esses assuntos na ordem do dia para discutir. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes as coisas que vocês assistem na TV, que vocês veem na internet, isso vira discussão dentro de casa. Então, são os veículos de comunicação mostrando a sua capacidade de influenciar até mesmo o que as pessoas estão discutindo nos seus lares. Também de fortalecer ou enfraquecer um assunto, uma causa, beleza? Eu posso negligenciar, por exemplo, coisas que não são da minha realidade direta, tipo incêndio no Amazonas, né? Se não é noticiado, se não é veiculado, se não chega a mim, eu posso muitas vezes, enfim, não saber, né? A coisa da invasão de terras indígenas, se isso não sai também, enfim, como é que eu preciso ter acesso às informações? Então, enfim, e muitas vezes é preciso que outras pessoas tenham feito a escolha de tornar essas informações públicas para que eu possa ter acesso a elas, né? Então, essa capacidade de fortalecer ou enfraquecer um assunto, uma causa e até mesmo pessoas, né? Os veículos de comunicação, eles muitas vezes podem servir para fazer um lixamento público, né, digamos assim, de uma certa pessoa, falar que aquela pessoa não presta, não serve, manchar, buscar, enfim, utilizar, né, todo o meu poder, né, minha capacidade de influência para tentar macular a imagem daquela pessoa, para tentar manchar a imagem daquela pessoa, e o contrário também, tentar usar o veículo para poder eu trago aquela pessoa, para dar entrevista, eu faço uma edição que tente mostrar aquela pessoa como uma pessoa mais inteligente, eu faço escolhas para tentar tornar aquela pessoa maior, né, do que ela de fato é. Então essas coisas acontecem o tempo inteiro. E isso já faz a gente entrar no tema de como isso é feito, né? E como isso é feito não é algo que foi sempre da mesma forma, mas que mudou com o tempo. Mas aqui eu estou falando, por exemplo, na questão da imagem, você tem coisas simples, uma escolha de posicionamento de câmera já me ajuda a ter uma visão de uma pessoa grandiosa ou de uma pessoa menor, né? Se eu pego de baixo para cima, se eu pego de cima para baixo. A própria escolha da roupa, muitas vezes, né? Aí a pessoa vai, bota como, enfim, né? Alguns políticos já fizeram na nossa história, né? Aí bota uma roupa lá simples, aí finge uma mancha na gola da camisa social para fingir que está suada, porque o cara passou o dia inteiro com a camisa, mas nada, ele está tentando passar uma imagem para convencer de que ele é uma coisa que na verdade ele não é, mas ele está tentando, ele está usando aqueles veículos, o meio de comunicação para tentar te convencer de uma coisa, para tentar te ludibriar, né, digamos assim. Então, existem uma série de formas de tentar manipular, né, a opinião das pessoas. Isso pode ser feito de várias formas, né? Aqui eu botei algumas, né? Que eu anotei algumas aqui, tipo, por exemplo, no jornalismo, né? A questão da edição, da ordem das reportagens, né? O que eu vou colocar antes e depois, né? Então se eu quero sujar a imagem do governo, eu boto uma notícia sobre uma corrupção, aí depois eu boto crise no hospital, eu boto gente morrendo, coisa do tipo. Mas se eu quero aliviar, eu boto uma notícia sobre corrupção e depois eu falo, vamos falar de coisa boa, vamos falar de futebol. Ou então, e o tempo hoje? Então eu posso escolher isso e isso, de certa forma, pode orientar psicologicamente as pessoas a terem um pensamento de ter um pensamento mais forte, né? De que aquilo é realmente, de fato, extremamente ruim, ou então de algo que pode ser que passe batido para boa parte das pessoas. A própria seleção do conteúdo que é realizada, né? O que eu vou falar, por que eu vou falar, como eu vou passar o jornal inteiro falando disso, ou eu vou dividir, ou vou falar só 5 minutos disso. Então esse tipo de coisa também é fundamental.
a escolha das pessoas que vão aparecer, né, principalmente entrevistados, né, quem que eu vou entrevistar, quem que eu vou botar ali. Vocês devem ver jornal, você vira e mexe aparece, né, um especialista em economia de tal universidade. São escolhas também. Ou vocês acham que todos os economistas pensam iguais? Entendeu? Então a gente tem que ter em mente isso, né? Existem escolhas que são realizadas, né? Então essas escolhas também estão de quem são esses entrevistados. Ou então até uma pessoa que vai na rua fazer entrevista, ela entrevista 10 pessoas. Quando for para o ar, não vão 10 pessoas, vão duas. Então quem vão ser essas duas? Escolha. Entendeu? Um jornalismo de qualidade vai tentar pegar as pessoas que representaram a maior parte das informações que foram transmitidas pelas 10. Mas um jornalismo de uma qualidade duvidosa vai pegar duas pessoas que expressaram aquilo que o corpo editorial do jornal quer que seja transmitido. Então, esse tipo de coisa pode acontecer, esse tipo de escolha pode acontecer. E isso vai muito da lisura da instituição também, né? A própria questão da economia que eu falei aqui, né? Eu posso pegar na questão de, sei lá, posso pegar um economista que é de uma linha privatista, né, neoliberal e tal, mais radical. Eu posso pegar um economista que é uma linhagem mais estatista, né? Então, são escolhas, né, que eu acabo realizando. Ou eu posso pegar um de cada e botar os dois ali para as pessoas que estão assistindo poder chegar em alguma conclusão a partir daquelas duas informações que estão aparecendo. Que às vezes pode até ser o mais interessante, assim, né? Que exista, os diferentes pontos de vista sejam mostrados, sejam colocados em evidência. Isso nem sempre acontece. E acaba que quando você só tem um ponto de vista sendo martelado e aparecendo o tempo inteiro, acaba que isso se torna quase que uma verdade absoluta, né? E o outro lado que eu nunca escutei, que nunca foi dado voz, quando eu escutar eu vou achar, vou estranhar, enfim, posso não dar a devida qualificação para aquilo. É isso, né? A questão da ênfase, né, que eu já falei antes, de quanto tempo eu dedico para cada conteúdo, e a própria ideia de parcialidade e imparcialidade, né? Assim, né? Muitas vezes esses veículos sempre colocam uma ideia de imparcialidade que não está acontecendo de fato, e para isso a gente tem que ter essa postura crítica, né, para compreender até onde vai aquela parcialidade ali. E aí é muito interessante a gente entender quais são esses veículos de comunicação que eu estou assistindo, a que público eles estão tentando atingir, porque esses veículos de comunicação, boa parte dos que a gente vê, eles têm história, né? Então, eles têm uma linha, dependendo dos veículos, você já até conhece os jornalistas, você já sabe mais ou menos qual é a linha ideológica daquele jornalista, como aquele jornalista pensa. Então a gente acaba que isso facilita um pouco a gente a se localizar, né? Mas essa imagem da imparcialidade é muito comum de tentar ser transmitida, até porque isso é muito colocado como o jornalismo de qualidade, aquele imparcial. Então, enfim, o que seria esse imparcial, né? Imparcial é que mostra os diferentes pontos de vista, por exemplo? Talvez seja, né? Então, o jornalismo que só mostra um ponto de vista, ele é imparcial ou ele é parcial? Mas aí também a gente tem que correr atrás para entender por que ele está sendo parcial, né? A gente tem que correr atrás das informações também para complementar, para eu poder ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo que está sendo transmitido. Nesse sentido, a sociologia tem a sua importância, né? Que a sociologia é essa ciência que vai tentar dialogar com essa realidade social que a gente está enfrentando, que a gente vive, é o espaço para a gente tirar dúvidas sobre as coisas que existem na sociedade da gente, política, econômica, tudo isso, né? Então, a gente tem que usar esse espaço mesmo para tirar essas dúvidas, mas a gente também tem que correr atrás, pesquisar, jogar na internet. A gente sabe fazer busca, né, na internet, então a gente pode sempre buscar se informar melhor. Enfim, eu destaquei outros veículos assim também, né? Você tem no jornal impresso, né, por exemplo, né, nas revistas, a escolha do que vai ser capa, como eu vou colocar na capa, a escolha das imagens que eu vou colocar. Então, e a galera é tão sagaz, enfim, tem uma leitura tão sagaz assim, de entender como funciona o psicológico da gente, que a escolha das cores na reportagem tem o seu porquê, as imagens, enfim, já estou me repetindo, né? As imagens que eu vou colocar, a escolha da charge, então tudo isso, né? O momento que eu vou soltar as informações, tudo isso influencia as pessoas, né?
essa coisa como a gente é muito impactado, né, pela capa, né, acaba que a escolha das capas, né, isso é bem simbólico, assim, né, para quem pesquisa, enfim, revistas, né, é, a gente, só de olhar as capas dá para entender mais ou menos as linhas políticas que estão sendo seguidas ali. Na questão da internet também, você tem a massificação das informações. Eu estou pensando também na questão das informações que chegam pelo WhatsApp das pessoas, né? Aquelas informações repetidas, né? Que agora vem até escrito encaminhadas com frequência. Então, essas informações que vão martelando que elas também funcionam. Isso também é um mecanismo muito utilizado nos últimos anos de você tentar massificar, pá, e que de certa forma serve como convencimento. E muitas vezes isso é feito junto com uma outra artimanha que é das fake news, né? Que são das notícias falsas. Então todo dia chega um bombardeio de notícias falsas que eu não consigo nem acompanhar a velocidade de desmentir essas notícias. Então eu acabo, de certa forma, sendo profundamente influenciado por esse monte de notícias falsas que me chegam. Porque eu, enfim, não consigo nem desmenti-las a tempo, né? De tanta coisa que me é informado. Então essa massificação, ela também tem o seu conteúdo, né, de manipulação também, de fazer com que as pessoas se voltem mais, enfim, criem indignações com certas pessoas, partidos, grupos ideológicos, enfim, que seja. Mas essa massificação das informações, elas têm esse peso, né? E já que eu falei, né, a questão das fake news também, né, das informações falsas que chegam na gente, e digo mais, não só as falsas, mas como as parciais também, né? Eu pego uma gota de verdade e eu parto dela para depois poder construir uma mentira por trás, ou distorcer uma verdade, né? Então, é sempre importante a gente estar atento a isso, ainda mais nos dias de hoje. De novo, né? A gente também tem aí vários veículos, vários mecanismos, né, para poder comprovar se as informações que estão me chegando são falsas ou não são, agências de verificação de notícia. Então é importante recorrer a isso também e não sair por aí reproduzindo informações. E essa massificação está nisso, né? Porque as informações me chegam e hoje em dia eu tenho uma facilidade enorme de reproduzir essas informações. Então acaba que por isso que a gente pode falar também a massificação também funciona por isso. Então a gente tem essas notícias, né, que muitas vezes podem ser notícias falsas, que circulam numa facilidade incrível, né? E de certa forma essa massificação também acontece no sentido de que as pessoas estão cada vez mais tendo acesso à informação, se você parar para pensar, comparando historicamente. Hoje em dia tu tá com o celular aí, irmão, quantas notícias, né, ou irmã, quantas notícias você não lê no seu celular, né? Quantas notícias não lhe chegam, né? Quantas informações não lhe chegam. Não é mais só na hora do jornal, na hora que tu senta na sala para jantar ou para almoçar. Então você tem que essas notícias elas estão aí, está na ordem do dia, né? O consumo de informações está na ordem do dia e as pessoas estão ligadas nisso. Eu também destaquei na questão da internet o controle das informações que te chegam. Que controle que eu estou falando assim? São os... eu esqueci o nome que dá agora. Mas que você tem nos canais de internet, por exemplo, no YouTube, né? Você tem algoritmos, né? O que você vai ter lá que você curtiu isso, isso e isso. Então as informações que começam a chegar em você são referentes àquelas coisas que você já curtiu, porque já meio que criou um perfil seu, já traçou um perfil e existe um controle na informação que te chega. Então esse tipo de coisa também acontece e também te cerca no mundo, né? Que as pessoas começaram a chamar essa coisa de bolha, né? Então isso também é um certo controle, enfim, que a gente acaba tendo a gente não tem a gente tem uma certa participação, mas a gente sabe, não cabe a gente, eu não faço critério, por exemplo, das sugestões de vídeo que o YouTube vai me fazer, mas é esse tipo de coisa assim. Existe esse controle das informações que nos são transmitidas, existe esse controle das informações que nos chegam, né? Isso é importante da gente refletir sempre, né? Sem falar disso, né? Porque a gente vive uma ilusão de que na internet é algo altamente democratizado, mas não é bem assim, né? Quanto mais like tem, quanto mais visualizações, mais se espalha, né? E você tem mecanismos de fazer ampliar esses likes, essas visualizações, como vocês devem saber, como, por exemplo, o uso de robôs, que é cada vez
mais comum também, né, para fazer com que um determinado canal, uma determinada voz, um determinado conteúdo ganhe mais projeção do que outros, assim como investimento nos canais, né, de você poder pagar para quando aparece conteúdo patrocinado, né, para que aquela informação seja reproduzida. Então, imagine, né, quem tem mais dinheiro, quem tem mais capital, quem pode investir mais, acaba tendo uma facilidade maior de fazer com que o seu conteúdo seja reproduzido. Então, é legal a gente pensar nisso. E é isso, né? Esse conteúdo da internet... Ah, tem mais uma coisa. Esse conteúdo da internet, ele é extremamente importante pra gente refletir, porque ele é hoje aí, né? O que a gente está vivendo. E a gente também não pode se iludir achando que que muita gente hoje pensa, né, em ganhar vida fazendo conteúdo na internet, comercializando e tal, até porque tem muita gente que consegue fazer isso, né? Mas essa democratização é bastante relativa, né? Não é exatamente uma coisa que todos vão subir, justamente por causa das coisas que eu coloquei, né? Acaba que, de certa forma, com o tempo, acontece uma certa padronização daquele conteúdo que existe ali, né? Então é legal a gente ficar atento a esse aspecto também. E a outra coisa também, né, dos veículos de comunicação, a questão da capacidade deles de criar uma realidade, né, uma realidade de certa forma quase que uma realidade alternativa, como por exemplo a gente vai ter nos filmes, nas novelas. E isso funciona muito com a galera que já está nesse mundo de assistir novela há muito tempo, de usar exemplos da novela como se fossem exemplos da realidade, ou então de espelhar a sua vida, né, a partir daquilo que está assistindo ali, a capacidade que os filmes e as novelas têm de criar, de estabelecer padrões, né, padrões de comportamento, padrões em relação a valores, padrões em relação a padrões de beleza. Então, esse conteúdo também é extremamente importante. Mas vamos lá. A gente aqui está falando de questão de manipulação e de informação, de como elas são transmitidas e das possibilidades de manipulação. Só que a gente tem informação, a gente pode também chamar, assim como existe cultura e contracultura, né, que seria uma espécie de manifestações culturais alternativas, né, que vão fora da lógica dominante. A gente pode falar de informação e contra-informação também, né? De imaginar que esse campo da informação também é um campo em disputa. O campo da comunicação é um campo em disputa e que você vai ter alguns veículos alternativos. E de certa forma, aqui parece que eu estou trazendo muitos aspectos negativos, mas a internet é um aspecto positivo nesse ponto. Você tinha monopólios de narrativas, né? Monopólios de construções da realidade por parte de poucos grupos. Hoje em dia não, hoje em dia são vários agentes, várias pessoas que estão transmitindo essas informações, outras percepções e muitas vezes outras percepções sobre os mesmos fatos, né? Então a gente está tendo acesso a diferentes pontos de vista sobre o mesmo fato, né? Outros questionamentos, né? Outros apontamentos, né? Então isso é um salto bastante importante que a gente tem e que a internet ela ajudou muito nesse ponto, beleza? Não é que a internet inventou isso, né? Quando você tinha só o jornal impresso, você também tinha os pequenos jornais ou outros jornais que não tinham a projeção que os grandes, a mesma projeção que os grandes, mas que tinham lá um projeto de contra-informação, de discutir aquelas informações que eram transmitidas, problematizar de uma outra forma diferente, colocar o conteúdo de uma forma diferente. Então, essa disputa, né, ela já existe há muito tempo, né? É legal da gente pensar também que esses canais da internet, eles também, muitas vezes, né, tem dois aspectos. Né? Eles podem tanto ser canais que têm um financiamento, e de novo, né, toda vez que a gente fala de financiamento, o financiamento é muito importante para que os canais se mantenham, né, inclusive os alternativos. Mas todo financiamento significa também pode significar, e geralmente significa, uma certa barreira, né? Barreira no sentido de colocar limites, né? Então, o meu limite é o público que me financia ou são as agências ou instituições que me financiam, né? Eu não posso, então, criar um conteúdo que seja ofensivo a essas agências que me financiam, a essas instituições que me financiam,
Ou eu não posso criar um conteúdo que seja ofensivo às pessoas que me assistem, né? Quando eu consigo criar um público cativo ou coisa do tipo. Então esse tipo de coisa ele pode sim formar barreiras e limitar a forma, a liberdade que eu posso ter na hora de transmitir, de passar uma informação. Então é bom ter isso em mente também. O poder, né, dos financiamentos, né? O poder de... Até porque se a gente para pensar na informação, a informação muitas vezes, e boa parte das vezes, né, ela é tratada como mercadoria. É algo que eu faço para ser comercializado e conseguir dinheiro através daquilo. Né? De maneira simples é isso. Quanto mais pessoas assistirem ao meu jornal, mais as empresas que estão botando seus comerciais ali vão me pagar, e quanto mais elas me pagarem, mais dinheiro eu tenho. Então, quanto mais pessoas assistirem meu canal na internet, mais publicidade elas vão assistir que estão ali no meu canal e mais dinheiro eu tenho. Quanto mais likes eu tiver, mais dinheiro eu tenho. Quanto mais acesso na minha página, mais dinheiro eu tenho. Então, muitas vezes a informação é tratada como conteúdo. É por isso que eu posso muitas vezes colocar um título hiper sensacionalista, né, que estimule sensações nas pessoas, né, de ódio, de raiva, na maior parte das vezes, para que a pessoa clique naquele botãozinho ali e entre no meu site. Quando eu vou ler a notícia, o título era mega, cara, para que um título desse? Porque o que eu quero, na real, é o teu acesso, eu quero ter, enfim, eu quero ter o like, eu quero ter o teu comentário, coisa do tipo. Então é legal a gente ter isso em mente também. E é isso, galera. Papo dado. Eu estou aqui trazendo as questões da manipulação que existem nos veículos de comunicação, mas eu também não estou colocando que tudo é vilania, que tudo é mau caratismo, que tudo é sujeira, né? Mas estou colocando a necessidade de vocês terem um pensamento crítico, de vocês fazerem pesquisa, né, para não acreditar em qualquer coisa que vocês assistem, tenham sempre a pulga atrás da orelha, sempre tendo entender os canais que vocês estão assistindo, os interesses que estão ali por trás, de por que um canal começa a fazer isso ou fazer aquilo, por que defende proprietário de terra, por que defende instituição financeira, por quê? Por quê? Por quê? O que tem aí? O que está rolando de interesse? Por que defende político A e não defende B, partido A e não B? O que tem nisso? E entender a fundo mesmo, né? Não é ficar só na superfície, nas explicações de, sei lá, tu entra no... vê um youtuber na internet e fala, não, é isso. E às vezes tu nem sabe que youtuber é esse, de onde ele está tirando as coisas que ele está dizendo, tu só pega o que ele está dizendo e já coloca aquilo como se fosse uma grande verdade, e tu nem tá ligado quem é o cara, entendeu? Então é muito surreal isso, assim, né? A gente tem que ser mais crítico frente a tudo que chega a gente. Isso é a grande coisa que se eu posso ensinar alguma coisa, né? Eu acho que é isso, assim, a gente assumir essa postura crítica, né? Para não acreditar em qualquer coisa, sempre buscar informações até mesmo em canais divergentes, né? Assim, se um canal falou sobre uma notícia de um jeito, procura outro. E conforme vocês forem fazendo essas pesquisas, essas buscas, vocês vão começar a entender que certos canais eles têm uma linha ideológica, outros canais têm outra linha ideológica, uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, entendeu? Mas isso depende do envolvimento que a gente tem com esse mundo, né, da circulação de informações. É isso, espero que estejam todos bem. Boa vida aí.